Evangelho de Lucas, capítulo 23, do versículo 32 ao 46. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira ou Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. E havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até às 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. E Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Queridos, certamente que a identidade de Jesus pôde ser vista e pôde ser revelada por todo o seu comportamento, tudo aquilo que ele pensou, tudo aquilo que ele falou e tudo aquilo que ele fez durante seu ministério aqui. Mas quando nós focamos nas últimas palavras de Jesus, as quais foram ditas na cruz, nós podemos perceber uma grande parte da sua identidade ali revelada, mostrando a importância não só do seu ministério messiânico, o ministério de quem viria com um propósito dado por Deus para salvar a humanidade, mas também a importância que tem para nós enquanto seres humanos, que na nossa limitação carnal, naquilo que nós temos como natureza pecaminosa, precisamos compreender. Nós necessitávamos de um sacrifício que viesse trazer vida a nós, pois a palavra nos mostra, e nós sentimos, mediante o pecado que cometemos, de que por nós mesmos, nós nunca seríamos capazes de nos reconciliarmos com Deus. Se há uma realidade com a qual nós nos deparamos todos os dias, é a realidade de que a nossa natureza humana nos induz ao pecado, e isso nos afasta de Deus. E certamente que se nós morrêssemos assim, o que estaria determinado à nossa vida física aqui na terra, seria o inferno. A palavra de Deus diz que a todos que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, não há mais condenação. E a partir dessa realidade, a gente compreende a importância daquele sacrifício de Jesus enquanto o Cordeiro Pascal. Como disse João Batista, o Cordeiro de Deus, que haveria de tirar os pecados da humanidade. Jesus então sobe à cruz. Nós precisamos compreender que, embora ele tivesse sido levado pelos soldados romanos, que embora ele tivesse sido acusado pelos judeus, pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote, embora ele tivesse sido julgado por Anás, Caifás, por Pilatos e pela população, quando Pilatos lavou suas mãos e disse: escolham entre Jesus ou Barrabás, nós precisamos ter o discernimento de que Jesus subiu à cruz por livre e espontânea vontade. Ele não foi sacrificado, ele se auto-sacrificou, no qual ele, enquanto sumo sacerdote, que era, ao mesmo tempo a oferenda, que também era, ele proferiu algumas palavras. E as primeiras palavras proferidas por Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo.
Esta frase aponta para o perdão como um dos instrumentos de amor. Nós sabemos que existem algumas obras que o amor deseja realizar e que deseja também construir, e que somente poderão se concretizar através do perdão. Há frases do nosso cotidiano, que nós vemos inclusive em alguns adesivos de carro, que dizem: quem ama, perdoa. E a gente começa a compreender qual é a importância do perdão na vida de quem deseja amar. A importância do perdão na vida de quem reconhece a necessidade de ser amado. E Jesus vem a nós revelando o perdão do Deus Pai, de um pai que perdoa o seu filho, ou os seus filhos, ou aqueles que haveriam de se tornar seus filhos, mas um perdão que acontece por meio do sacrifício do único filho, o filho primogênito e unigênito ao mesmo tempo, Jesus. O perdão é um dos instrumentos do amor que tem a sua origem na misericórdia. E no Antigo Testamento nós olhamos a presença dessa palavra de uma forma muito marcante, apontando para uma obra que Deus haveria de fazer por meio do seu Filho. A palavra misericórdia, que significa você sentir a dor do outro. A misericórdia implica em você fazer alguma coisa no sentido de minimizar ou de resolver a dor que o outro está sentindo, porque senão ela seria tão somente compaixão. Mas existem coisas que trabalham contra o perdão, e uma delas é a dor. Jesus estava no Getsêmani, a véspera da sua crucificação, e o que ele sentiu foi uma dor. Certamente uma dor maior do que aquela que ele sentiu na cruz. Ele chegou a transpirar sangue. Ele chegou a dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade. Ele já sabia, ele estava pressentindo o recebimento dos pecados de todas as pessoas, de toda a humanidade sobre ele. Muitas vezes nós, irmãos, hoje, lidamos com a dor, e a dor tem sido um fator que nos impede de perdoarmos o outro. Se o primeiro fator é a dor, o segundo fator é o ressentimento dessa dor. Porque às vezes já passou, já aconteceu há muito tempo, e que por não terem sido perdoados, você está sempre ressentindo a mesma dor. O desejo incontrolado de justiça, quando nós vemos a nossa dignidade sendo violentada, isso atrapalha muitas vezes liberarmos o perdão. Mas pior do que isso, é quando nós não conseguimos perdoar, e esse desejo incontrolado de justiça, às vezes nós permitimos que ele se transforme na busca por uma vingança. Portanto, uma das formas que nós encontramos para facilitar esse processo de liberarmos perdão, é reconhecendo que nós também precisamos dele. É reconhecendo que um dia, Jesus morreu por nós na cruz, para nos perdoar, sendo nós ainda pecadores. Então, se nós reconhecemos a nossa natureza de pecadores, de quem erra, nós também reconhecemos que precisamos do perdão. E se precisamos do perdão, por que não liberarmos o perdão para os outros também? Mas há alguns benefícios, irmãos, que o perdão pode trazer, tanto na vida de quem perdoa, como na vida de quem é perdoado. O perdão, ele abre o futuro, o perdão destrava a vida. Quantas vezes nós ficamos paralisados no relacionamento com pessoas, e até mesmo naquilo que seria a graça de Deus manifestada em nós e a favor de nós. Por quê? Por meio de uma mágoa que nós não permitimos ser cicatrizada, a gente ressente, a gente culpa, e a gente não perdoa. E quando nós perdoamos, o que nós estamos fazendo é abrindo o futuro para a nossa vida. Em Colossenses capítulo 2, no versículo 12, nós encontramos um texto que fala sobre o ministério de Jesus no sentido do perdão. E é o apóstolo Paulo quem diz que isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele, Jesus, no batismo. E com ele, Jesus, foram também ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou
todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que estava escrita contra nós, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Não há como nós não nos encontrarmos nessa posição de quem teve a sua dívida perdoada, cancelada. E foi por meio da cruz que Jesus fez isso. E mais, o texto diz que tendo despojado os poderes e as autoridades, se referindo aos espíritos imundos, ele fez deles um espetáculo público, triunfando sobre a cruz e vencendo todos eles. A cruz traz para nós um sentido de que fomos perdoados, e se fomos perdoados, fomos reconciliados com o Senhor. E se fomos reconciliados com Deus, com Ele nós estamos debaixo da sua proteção. E não há nada que possa ser feito contra nós que não possa ser desfeito pelo nosso Deus. Amém, irmãos? O perdão, ele quebra as distâncias. Ele nos faz descer em direção à fragilidade do outro. E ao mesmo tempo, ele nos revela quem nós realmente somos, através das nossas próprias fragilidades. A segunda frase de Jesus na cruz aponta para o acolhimento, que seria o seu desejo de acolher as pessoas e ao mesmo tempo conviver com elas. Na verdade, são palavras de salvação. Lucas 23, no versículo 43, ele diz: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E para quem Jesus disse isso, irmãos? O texto fala que havia 2 ladrões, fala que um o acusou, da mesma forma que os outros estavam zombando lá embaixo. Mas a Bíblia fala que um daqueles ladrões, além de repreender o seu companheiro, olhou para Jesus e pediu: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no paraíso. E foi mediante esta palavra que Jesus ouviu de um dos ladrões que estavam ao seu lado, e ele então proferiu essa promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma das coisas que nós precisamos aprender foi este gesto de solidariedade da parte de Jesus. Esse texto nos mostra também que a salvação não vem por meio das obras. Aquele homem não teve oportunidade de fazer nada que pudesse corrigir todo o mal feito na sua vida. Mas nem por isso foi negada a ele a salvação e a vida eterna nos céus. Bastou que ele demonstrasse publicamente a sua fé em Jesus, ao poder de Jesus enquanto Filho de Deus, e bastou que ele pedisse ao Senhor que o salvasse. Aquela palavra de Jesus que demonstra acolhimento, ou seja, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ela precisa ser recebida e vivida por nós hoje, irmãos. Às vezes nós estamos passando por um momento assim, nos sentindo culpados, porque erramos, nos sentindo alijados de uma companhia melhor, mais próxima do Senhor, e por conseguinte das suas promessas, nos sentindo indignos de estarmos na comunhão com Ele, e é nesse momento, justamente nesse momento, que nós precisamos lembrar dessas palavras do Senhor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se Deus, através de Jesus, já nos perdoou, quem são as outras pessoas? Quem é a sociedade para nos condenar? E eu inverto agora a pergunta para a reflexão dos irmãos. Alguma pessoa que ainda não liberou perdão para outras? Se Deus já perdoou essa pessoa, quem é você para continuar condenando-a? Às vezes nós estamos lutando contra Deus, contra o propósito de Deus, exigindo uma justiça que é de Deus, mas que já foi feita até mesmo por meio da misericórdia e do perdão. E travamos a existência do nosso ser, limitando a no viver segundo uma dimensão de quem requer uma ação de Deus que Ele não vai tomar mais. Ele já tomou, Ele já agiu. Jesus então olha para aquele ladrão e demonstra solidariedade, demonstra amor, demonstra o desejo de acolhê-lo. E esse acolhimento, irmãos, é algo que todos nós necessitamos. É o acolhimento que nos faz nos sentirmos protegidos e amparados por Jesus.
Jesus oferece ingresso ao paraíso. E paraíso, a Bíblia se refere como um lugar de plenitude de vida, onde habitará para sempre a justiça e a paz. E esse foi o presente que Jesus deu para aquele ladrão que agora se mostrava arrependido. O que nós precisamos fazer é refletirmos sobre a possibilidade de vivermos nesse paraíso. E não só nesse ao qual Jesus se referiu, que virá após a nossa morte física aqui, mas como também trazermos à existência um outro tipo de paraíso, que é a presença de Jesus na nossa vida, mesmo aqui, na vida terrena. Ele prometeu nos dar vida e vida com abundância, em todos os sentidos. E essa vida com abundância que Jesus nos prometeu, ela começa a partir do momento em que nós o recebemos dentro do nosso coração. A partir do momento em que nós nos entregamos, ou entregamos a direção da nossa vida a Ele. O nosso livre-arbítrio, ele se encerra a partir do momento em que nós optamos. Não somos mais donos da nossa vida. Nós a entregamos a Cristo. E aí Ele passa a decidir por nós. Isso tem sido uma realidade na sua vida. Nós precisamos despertar as pessoas para esta esperança, de que um paraíso pode ser uma realidade na vida delas, porque já é uma realidade na nossa vida. A terceira frase de Jesus na cruz aponta para a importância da família, e principalmente das relações familiares. E agora eu vou recorrer ao Evangelho de João, no capítulo 19. As últimas palavras de Jesus na cruz foram registradas pelos 4 evangelistas. A terceira frase de Jesus na cruz, está lá em João capítulo 19, versículo 26. Diz que quando Jesus viu ali, ele já estava crucificado, ele olhou para baixo. Quando Jesus viu ali a sua mãe, e perto dela o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ele disse ao discípulo, que provavelmente era João, o discípulo amado: aí está a sua mãe. E o texto diz que daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Irmãos, a terceira palavra de Jesus na cruz aponta para o cuidado que ele tinha com a sua mãe, uma relação familiar. Precisamos compreender dentro de um contexto no qual os filhos homens tinham a responsabilidade de cuidar da sua mãe. E era a responsabilidade de Jesus. A essas alturas, provavelmente José já tinha morrido. E Jesus na cruz olha e vê a sua mãe desamparada. Ele não queria amparar João, ele queria que João amparasse a sua mãe. É maravilhoso a gente ver que Maria, enquanto mãe de Jesus, permaneceu firme com ele até o momento da sua crucificação. Lembrando que Pedro e alguns outros tinham abandonado. Mas é mais maravilhoso ainda a gente ver Jesus se referindo a uma relação familiar. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele olha para sua mãe, que não era filha de Deus, como ele, em ser carnal. Maria era um ser humano como nós somos. Então ele olha para sua mãe e ele vê as fragilidades dela, assim como nós somos frágeis. A relação familiar é privilegiada por Jesus num dos maiores momentos que ele viveu na sua vida aqui. No auge do cumprimento da sua missão, ele olha para a família dele, ele olha para a sua mãe. E eu te pergunto, para você que ainda tem o prazer, o privilégio de ter a sua mãe viva com você, você tem dado a ela a honra? É interessante a gente perceber que Jesus nos ensina coisas do nosso cotidiano, até mesmo quando ele estava na cruz. Quantas pessoas não ligam? Mas chega um momento, irmãos, que nós precisamos assumir o nosso papel, que Jesus nos ensina aqui. Não desamparar aqueles que nos ampararam ao longo de toda a nossa vida. É importante a gente ver o amor de mãe, que acompanha o filho até a sua morte. Mas é tão importante quanto a gente ver o amor de filho, que se preocupa com o amparo de sua mãe,
a partir do momento em que ele haveria de se afastar dela. E é maravilhoso a gente ver que João aceita essa incumbência. E a Bíblia nos mostra que mais tarde, quando João estava pastoreando a igreja em Éfeso, Maria já estava lá com ele, o que prova que realmente ele a acolheu como sua mãe e a sustentou. Então, a gente precisa olhar para essa palavra de Jesus, que aponta para a importância da família. Aqui ele fala sobre a sua mãe, mas é a família como um todo. Talvez você, como filho, não tenha desenvolvido ou demonstrado o sentimento de valor com relação à sua família. As relações familiares, irmãos, elas nos ensinam muito sobre a nossa relação com Jesus e a nossa relação com Deus. Relação familiar, ela aponta para sentimentos afetivos, aponta para o desejo de preservação mútua, ou seja, o cuidado mútuo, e é isso que Jesus está demonstrando aqui. Ou seja, o que o teu irmão está sofrendo, você deve sofrer com ele, deve te incomodar a dor, a situação que o teu irmão está vivendo, a situação que os teus pais estão vivendo. E às vezes eles economizaram a vida inteira, passaram por privações para te dar uma educação, para que você pudesse conquistar um trabalho, um emprego, ou montar a sua empresa, e ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa bem-sucedida financeiramente, e você até hoje nunca ligou para sua mãe para saber se a aposentadoria que ela está recebendo está sendo suficiente para ela comprar os remédios dela, para saber se a sua mãe ou se o seu pai estão precisando de alguma coisa, e você ainda se diz cristão. Os laços familiares nos remetem a compromissos que devem ser assumidos e cumpridos. A quarta palavra de Jesus, ou a quarta frase, foi sobre a dor da separação de Deus, no momento em que ele haveria de receber sobre si a culpa dos pecados da humanidade. Olha comigo em Mateus, no capítulo 27, no versículo 46. E essa foi a única palavra ou frase que Mateus registrou, a qual Jesus proferiu na cruz. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste ou por que me desamparaste? O sentimento de abandono de Jesus, irmãos, foi um dos preços mais caros que ele pagou para o nosso perdão. Não haveria perdão para a minha vida, não haveria perdão para a sua vida, se Jesus não aceitasse passar por um momento de separação, porque naquele momento Deus haveria de lançar sobre ele e contra ele todas as nossas iniquidades, todas as nossas maldições. E aí a gente tem que parar e refletir sobre alguns erros doutrinários que alguns crentes hoje cometem, dizendo: existe maldição sobre a sua vida. Você já entregou sua vida a Cristo, irmãos? Sobre Cristo já foram todas as maldições. Ele morreu na cruz, o sofrimento, aquele abandono, aquele grito: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que diz: Pai, por que me abandonaste? Foi porque a minha culpa, a sua culpa, os seus pecados, os nossos pecados estavam sendo lançados sobre Jesus, e as maldições imprecatórias com relação a esses pecados estavam sendo lançadas sobre ele, não sobre nós. E não há como o Deus Santo assumir pecados. Deus tinha que se retirar do seu filho, para que ele pudesse naquele momento se fazer pecador por nós, ou se fazer pecado por nós, ou em nosso lugar. Isaías 53:4 diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas é que nós fomos curados. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, 21, diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele, em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus, ou seja, fôssemos justificados das nossas culpas.
E aí eu te pergunto, quem que não passa por momentos de sentimento de culpa, que muitas vezes vem contra nós, se traduzindo como momentos de insegurança, de incerteza, de pânico? Há crentes passando por momentos de pânico, que os psicólogos estão diagnosticando como síndrome de pânico, que os psiquiatras estão medicando como síndrome de pânico, e que em alguns casos é manifestação do peso da culpa por seus pecados. Pecados não confessados, pecados não abandonados. O crente que convive com o pecado, ele está fadado a sofrer as consequências do afastamento da glória e da presença de Deus da sua vida. E quando a glória e a presença de Deus se afastam de nós, uma das consequências é o medo, a insegurança e até mesmo o pânico. Quem nunca viveu experiências de abandono, de falta de sentido da vida, de solidão, de rejeição? Quem não tem momentos de ceticismo, de amargura, de medo, de dúvida? Todos nós já passamos por momentos assim. Quem não pergunta-se algumas vezes, onde está o meu Deus? Por que eu estou passando por isso? E é justamente quando nós nos perguntamos a Deus, aonde Ele está, que o Espírito Santo que habita em nós nos responde: aonde você está? Onde os seus pés estão pisando? Você queria que Jesus pisasse com você aí? Aonde a sua cabeça tem concentrado o seu pensamento? Você crê que Jesus estaria com você nesse pensamento? Aonde você tem colocado suas mãos? Você acha que Jesus colocaria suas mãos com você aí? É por isso que você pergunta: onde está o seu Deus? Ele não pode estar aonde você está, Ele não pensa como você pensa, Ele não vai fazer aquilo que você está fazendo, nem vai desejar, nem concordar com os desejos que você está tendo. Daí vem um sentimento de abandono, expresso por essa palavra de Jesus, quando todos os nossos pecados foram imputados a Ele lá na cruz. Em Romanos capítulo 5, versículo 17 diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, que é Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. O ato de justiça praticado por Jesus. E Paulo conclui dizendo: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, se referindo a Adão, assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, porque o pecado chega até nós por causa desta herança, que eu creio não ser genética, mas ser por comportamento. Quem foi a primeira pessoa que apresentou o pecado a você? A primeira pessoa pecadora com quem você conviveu. E o pecado vem passando de pais para filhos. E a gente tem o desprazer de aprender aquilo que não deveríamos aprender. Assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos foram justificados ou feitos justos. Então você pode dizer: mas é arrogância, é prepotência tua, pastor, dizer que você é pessoa salva, que você tem a salvação. Eu posso te dizer: não é arrogância, não é prepotência, é simplesmente a certeza de que o sacrifício de Jesus me alcançou. E pelo contrário da arrogância, da prepotência, é a humildade de reconhecer que sou pecador, que sou carente dessa graça,
desse perdão. E porque reconheço isso, esse perdão me alcançou. Porque aqueles que não reconhecerem isso, o sacrifício de Jesus não vai alcançar. A quinta frase dita por Jesus na cruz aponta para a nossa natureza, para essa natureza humana que ele tinha. Ele foi 100% homem e 100% Deus até a cruz. Ele aponta para essa natureza humana nossa. Em João capítulo 19, versículo 28, ele disse: tenho sede. É importante a gente saber que Jesus já estava sendo açoitado há muito tempo, desde a noite anterior, quando tinha sido preso, já se passava de meio-dia, e o açoite naquele tempo era feito por um chicote feito com umas tiras de couro. Alguns tinham em suas pontas pedaços de osso, outros tinham em suas pontas umas esferas de metal, mas que quando batiam no corpo de quem era açoitado, vinha trazendo pedaços de pele, de carne, que fazia com que o sangue fluísse daquele corpo. Além da perda de sangue, que causa sede, ou sentimento de sede, Jesus teve que carregar a sua própria cruz, pesada, por um sol de meio-dia. E era natural que ele sentisse sede. O que fizeram foi lhe dar uma esponja com vinagre, para aumentar a sua sede. Eu acho interessante que aquele que na cruz disse que tinha sede física, foi aquele que em outros momentos disse que quem fosse até ele, haveria de beber de uma água que jorraria sempre para a vida eterna. E quando Jesus disse isso, ele estava se referindo ao Espírito Santo que ele haveria de dar a todo aquele que nele cresce. Nós precisamos perceber, irmãos, que a sede que nós temos que ter é a sede espiritual, e que essa sede só pode ser suprida pela pessoa de Jesus na nossa vida. A sexta palavra de Jesus aponta para a sua missão aqui na terra. João 19:30, ele diz: está consumado. Em grego, tetelestai, que significa o que está feito e continuará feito para sempre. Essa palavra tetelestai em grego, ela era usada, por exemplo, por um filho, quando o pai dizia para ele: faça um determinado trabalho, e quando ele acabava aquele trabalho, ele vinha para o seu pai e dizia tetelestai. Essa palavra era usada pelos gregos, por exemplo, quando alguém tinha uma dívida financeira com o outro, contraída com o outro, e quando ele iria saldar a sua dívida, aquela nota promissória recebia uma escrita do seu credor: tetelestai. Está pago, não tem mais nada a ser pago. Essa palavra tetelestai era usada no momento em que alguém que adquiria uma propriedade chegava diante das autoridades, que se fosse hoje seria num cartório, e mediante o pagamento de toda a quantia, o tabelião registrava na escritura: tetelestai. Não há mais nada que ser pago. O que Jesus fez na cruz por nós foi isso. Ele deu por consumado, por acabada a obra que Deus Pai tinha determinado que ele fizesse. Tanto que nós cremos que não há mais sentido em fazermos sacrifícios por perdão de pecados, uma vez que o sacrifício feito por Jesus cancelou todo o escrito de dívida que havia sido escrita contra nós. Os judeus que não aceitam Jesus como Messias continuam sacrificando, mas os cristãos não tem mais por que fazer nenhum sacrifício por perdão de pecados. Nós nos sacrificamos, nos esforçamos para não pecarmos, mas não para termos perdão pelos nossos pecados. A última palavra proferida por Jesus na cruz se refere à nossa necessidade de nos entregarmos sempre a Deus. Em Lucas 23:46 ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
Daí a gente percebe, irmãos, que há uma relação entre a nossa vida e a oferta que nós entregamos no altar do Senhor. No judaísmo, quando alguém queria ofertar a Deus, uma oferta tinha que ser colocada sobre a lenha de um altar, a qual deveria ser queimada. Sobre a lenha, o sangue daquela oferenda, daquele animal, deveria ser derramado. Jesus na cruz, com seu sangue derramando sobre o madeiro, ele olha para Deus e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aquela palavra de Jesus aponta para uma necessidade nossa hoje. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam um sacrifício vivo, ou se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí eu encerro essa palavra chamando os irmãos a uma reflexão. Jesus consolida toda a sua missão, toda a sua obra redentora na cruz, dizendo: nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. E nós, irmãos, hoje, a nossa vida pode ser considerada uma oferta sacrificial entregue ao Senhor? Será que nós temos oferecido a Deus o que somos, o que temos, o que pensamos, como uma oferta que possa agradá-lo, que possa ser aceita por Ele? Isso aponta para o nosso testemunho, para o nosso jeito de ser. Isso aponta para a nossa identidade cristã. E com certeza nós não queremos que essa identidade seja corrompida. Se nós queremos conviver com a certeza de uma vida eterna nos céus com Deus, se nós queremos conviver com a segurança que a presença de Jesus nos traz, nós precisamos ter a certeza de que temos uma vida entregue no seu altar, como um sacrifício que seja vivo, mas um sacrifício que também seja santo, um sacrifício que seja não agradável a nós, mas que seja agradável a Ele, que nos recebe, e que através do nosso ser, o nome de Deus e de Jesus possam ser glorificados. Amém?